tem a ver com o crescimento da família, uma época em que a família vai crescendo, ah, até chegar a 7 filhos, e o salário do pai só ia encolhendo. Então, é todo um contexto, né, em que as condições, né, econômicas da família foram se agravando ao A longo. sua família era tradicional, pelo que eu entendendo, assim, pai, mãe, todo mundo... Tudo bonitinho. Bonitinho, assim, na verdade, eu diria que até os 4 anos de idade eu vivi uma situação de mordomia, porque eu era primogênita não, eu era filha única. Até os 4. Então, tinha mamãe e papai e vivia uma vida muito confortável. De pobre, né? Mas uma vida muito digna, né? Era aquele dia papai cuidava Como é que era a muito vida bem. do pobre nos anos 60 ou... Nos anos 50? 50? Você nasceu em 50? Eu nasci em 50. Então tem que ser um pouco depois, né? Pra você ter... Até 54, por exemplo. Como é que era? Não que você lembra da onde você lembra pra frente. Como é que era? 54, por exemplo, um marco nas minhas lembranças é o centenário, o centenário que o Corinthians ganhou em 54. Eu lembro porque meu pai era um corintiano fanático e quando nós ganhamos o tal do centenário, eu estava ouvindo o rádio com ele, no colo dele. Quando acabou o jogo em que, de fato, a gente tinha ganhado, ele me jogou para cima, junto com o rádio, com a moringa, tudo que tinha ao redor. Foi uma festa, foi uma grande festa, sabe? Foi uma loucura. Tá no bairro lá? Ah, sim, sim, sim. Então, é a minha primeira memória, né? Mas nós éramos classe média baixa, ou pobre, mas com muita dignidade. Isso é uma coisa que eu sempre digo que o que mudou substancialmente da minha infância para cá é que existia uma pobreza. Nós, negros, sempre fomos pobres, mas existia uma pobreza com dignidade. E houve pobrezas de níveis diferentes. Eu vou entender, depois eu te explico por que eu tô falando isso. Sabe, eu sentia dessa maneira. Não tinha indigência humana, entendeu? Como a gente assiste, por exemplo, hoje, lá perto, sei lá no centro da cidade, aquela quantidade de famílias todas, né, naquelas condições. Isso não existia. Todo mundo era pobre, mas tinha uma cultura comunitária. Meu pai era um ferroviário. E é uma categoria que tinha uma cultura gregária, uma coisa comunitária. Eles viviam, eles se organizavam, eles eram cooperativados. Então, os homens se apoiavam. Eram todos pequenos funcionários, muito pequenos. Geralmente, trabalhadores braçais. Meu pai era um bilheteiro, por exemplo, da ferrovia. Tinha um clube Não tinha clube, mas tinha o mais importante, tinha a cooperativa, que não deixava a gente passar fome. Ah, tinha isso? Claro. Né? Tinha a cooperativa. Em que momento a cooperativa entra na vida da família? Não, desde que meu pai, desde a condição dele de ferroviário. Então, era uma coisa que segurava as famílias. Se um chefe de família ficava doente, sim, os demais se organizavam. Aí que a cooperativa entrava em cena. E todo mundo cuidava de todo mundo. Eram comunidades gregárias mesmo. Os chefes de família, eles se protegiam, se apoiavam. E, por exemplo, sei lá, um chefe de família ficava doente, os demais se organizavam para assegurar que os filhos e a mulher não passassem necessidade. Então, eu me criei muito nesse ambiente gregário. Nessa estrutura aí. Comunitário. Então, eu sempre digo, eu venho de uma cultura muito proletária, solidária, gregária. Né? Meu pai veio fugido da roça mesmo, porque não queria mais ouvir, né, saber daquilo. Com 17 anos, ele deu linha na pipa, né? E caiu fora, trabalhou em 21 estados brasileiros como trabalhador braçal, até que sentou praça aqui na ferrovia. E ele tinha muito mas com esse emprego, que era um pequeno emprego de um trabalhador modesto, né? Com esse pequeno emprego, ele trouxe toda a família dele de Minas Gerais para São Paulo. Empregou o pai como zelador num prédio, trouxe uma irmã e arrumou uma aposentadoria para uma irmã. Então, ele foi puxando a galera toda ele era um provedor com essas condições muito modestas. Então, é um homem que eu considero extremamente admirável.
Admirar porque, como diz minha amiga Lara Di, que está ali, com dinheiro é fácil de fazer, né, Lara? Com dinheiro é fácil, mas não, eram homens muito modestos. Então, por exemplo, assim, de quanto que tem de 0 a 100, quanto que tem de Sueli na Sueli, quanto que tem da família da Sueli na Tudo. Sueli? Do meu pai, principalmente, da família do meu pai, dos mineiros, né? Meu pai era mineiro. Então, dessa cultura proletária, dessa cultura gregária, dessa cultura mineira, 100%. Eu sou produto disso. Você acha que onde você atua e no movimento negro tem semelhança com esse movimento? Você usa esse tipo de instrumento também? Eu acho que eu fui formada como ativista e como intelectual, ao contrário do que diz a lenda, não foi a universidade que me formou. Como a pensadora que eu sou, ou como a intelectual orgânica que eu sou. Eu não sou produto da universidade. Eu sou produto do movimento social. Eu sou uma intelectual orgânica do movimento negro e do movimento de mulheres negras. Quem fez minha cabeça foi Abdias do Nascimento. Eu aprendi a pensar preto como uma pessoa preta lendo Abdias do Nascimento. Eu aprendi a pensar como uma mulher negra lendo e vendo, assistindo, porque tive o privilégio, né, de encontrar essas pessoas, de vê-las em ação, né, e tanto em ação como ativistas e como intelectuais. Então, eu tive o privilégio de ter sido formada. Eu uso esses dois emblemas, mas há várias outras pessoas que estão nessa cena ao mesmo tempo e que foram, digamos, as pessoas que estruturaram a minha forma de pensar. Né? A universidade vai me dar outras coisas, ferramentas. Acho que foi a Audre Lorde que disse que já que para os brancos, né? Já que vocês me ensinaram a sua língua, agora eu posso amaldiçoá-los, né? Então eu diria que a universidade me deu outras ferramentas, a possibilidade de amaldiçoá-los, por exemplo, né? Então, mas a forma de pensar, as convicções, uma perspectiva afrocentrada para pensar ser negro e ser uma mulher negra nessa sociedade, eu devo a essas pessoas. Vou te perguntar um negócio. Que momento que... É óbvio que, por exemplo, se você quiser responder para mim, desde o dia que eu abri os olhos eu já era negro. Não é isso. Em que momento que essa coisa de ser negro começou realmente a fazer parte da vida que você já tinha? Porque, veja bem, por que eu estou te falando isso? Eu fui criado por algumas famílias negras que não tinha essa temática. Sim. Entre nós. O que se tinha? Tinha um pai, uma mãe, os filhos, cada um tinha seu quarto, uma vida organizada e a vida seguia normalmente. Essa temática de cor, não, porque talvez não fizesse necessidade. Eu não sentia ninguém ali envergonhado de nada. Eu, sendo um cara de fora, eu não sentia naquela família nenhum problema relacionado a isso. Entendeu? E algumas famílias que eu também me criaram, que eu sou filho único, minha mãe me deixava na casa das famílias, que me cuidavam. Então eu fui criado por algumas famílias de negros, que eram famílias tradicionais. Sim. Como é uma família do italiano, como é uma família do português, no espanhol. Pai, mãe, filhos, escola, horário para comer, católicos, roupa suja aqui, roupa limpa ali, regras, horário para tudo. E era uma vida boa. Sim. Famílias negras. Essa temática não entrava, porque a gente tem que lutar por isso, que nós somos negros. Em que momento entrou isso na sua vida? Pois é. Os meus pais não eram ativistas, mas eles tinham consciência racial. Eles sabiam que... Eles conheciam a discriminação e sabiam que os filhos seriam discriminados. E isso sempre foi uma tônica dentro de casa. Com aquela pedagogia, você pode imaginar, dos anos 50, com os pais, né, com as características dos meus. O que isso quer dizer? A minha mãe dizia, se alguém te chamar de negrinha, se chegar em casa chorando, vai apanhar de novo, parará, parará, parará. Então, tinha toda uma coisa assim, vocês vão ser discriminados, tem que aprender a se defender. Não que eles soubessem ensinar a gente como fazer isso.
Eu sempre conto que, como eu não sabia, e quando você é criança, você não tem argumento para se defender disso, eu aprendi a me defender batendo. E eu batia muito, 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 muito. Agora, eu era pretinha o suficiente para aprender a ser discriminada, para sofrer com a discriminação desde cedo. Eu tenho a memória de 6 anos de idade ter sido discriminada. Eu era chamada de Pelezinho. E eu me lembro que a minha mãe falava, quando de novo te chamarem de Pelezinho, eu falei para minha mãe uma vez, mãe, o padre me chamou de Pelezinho. Aí ela me ensinou uma coisa que eu não posso nem repetir aqui. Não, o que foi que ela me ensinou? Pô, tem que se defender de algum jeito, né? Se vira, tinha que se Mas defender. você batia mesmo, ou senhor, de mão fechada? Não, muito. Sua capacidade eu era atlética... boa nisso, mas eu era muito boa. Qual que é a sua... Você era... Hoje você é intelectual, mas você era o que? Você era de sair na mão? Muito. Não, e era boa. Com quantos anos? Desde os 6 anos de idade. idade. Você tá uma mãozona comprida, devia bater sempre. Não, batia bem, batia bacana, mas batia sem dó. Sem dó. Né? E depois eu era mais velho, eu tinha que defender meus irmãos, né? Porque eu tinha um irmão que eu sempre dizia que ele era um bundão, então... E você defendia ele? E ele morria de dó, ele falava, não, mas eu não posso bater nele, ele sofre de coração. Eu falei, por isso eu vou apanhar, né? Então batia nele, batia no amigo, né? Eu não queria morrer de coração. Eu falei, então deixa que eu bato. Batia, porque eu não sabia, não tinha argumento. Até que quando chegou aí, um pouco mais tarde, você conhece o Rafael Pinto? Já ouvi falar. É um velho militante do movimento negro, do MNU, do PT também. Aí ele chegou para mim e falou, Sueli, a gente não pode mais fazer isso. E agora, a gente só no argumento, porque senão na época tinha um jornal muito popular que chamava Notícias Populares, que era aquele jornal baixaria, né? Ele falou, essas coisas que a gente faz dá jornal, né? Dá Notícias Populares. A gente tem que se civilizar. Então, isso começou a despertar. Não, tem que começar a aprender a lidar com essas coisas na base do argumento, de produzir argumento, construir. Não é descendo o braço nas pessoas. Mas foi um processo difícil para mim, aprender a fazer isso. Eu resolvia no tapa mesmo, no tapa, sem problema. Sem problema, mas a música... Sem problema, sem problema. Sem problema, sem medo de ser feliz. Eu fui saber mais tarde, depois, muitos anos depois, quando eu fiz santo, tudo, né? Aí eu fui saber que eu sou filha de Ogum, né? Eu falei, então tá. Tá explicado. Tá tudo. Ogum com o quê? Com o Xumaré. Aí, Babadeiro. Hã? Babadeiro. Complicado. Problemão? Enjoada. Então, o pessoal que gosta de ouvir esses detalhes, que vai buscar lá, né, estudar os orixás para saber as características. Não, falei uma coisa que eu nunca disse, hein? Olha. Não, interessante, sua personalidade de guerra, né, desde muito... Eu cismei que eu olhei, antes de você falar, você acredita que eu achei isso? Falei, a Sueli deve ter sido daquelas minas que batia nas minas sem dó. Bati menino também. Tem o pessoal ali da Sabina, nossos amigos ali, que vai identificar com você, né? Tem o pessoal das meninas lá, tem uma tradição. Quando elas chegavam na escola, as outras corriam. Não, é verdade. Tudo da cor. E enquanto não for possível ser de outro jeito, é um jeito legítimo. Eu imagino, sabe por quê? Eu acho que eu imagino que você estava no mínimo certa quando você bateu em todos eles. Porque em muitas situações, alguns negros que eu conheci na vida, eles calavam. E aquilo revoltava a gente. O que não pode é... Sabe? Aceitava ou não se sentia seguro o suficiente para reagir. Porque geralmente estava em minoria mesmo e estava num universo que não era o dele. Sim. E fatalmente, no caso de punição, ele seria... com certeza. Eu vi isso muitas vezes na vida. Talvez eu cheguei a... E também conheci também o outro lado também, dos que reagiam violentamente. Que também era um bonde pesadão. Uhum. Eles nem frequentavam a escola, só esperavam sair para bater. Com certeza. Ficava na porta. Tinha essa tribo também, que era temido. Esse povo também foi sumindo, viu, Sueli? Não, porque também foram matados, foram morrendo, sim, foi né? morrendo por outras vias também, misturou muito. Não, porque aí... Mas misturou muito também. Mas eu sempre digo que se eu tivesse nascido homem, eu já estaria morta. Eu perguntei para um amigo meu... já estaria faz muito tempo. Se liga, nós na ideia 1000 graus. Você falou de já estariam mortos. Também, a gente que é do rap, a gente canta essas coisas, né? Morreu. Eu mesmo cantei muito isso, né? Corpo negro, seminu, encontrado no lixão, essas coisas. Mas tem um outro lado também da história que não é romântica, talvez.
que seja mais simples, que a gente não conta, que são das pessoas comuns, né? Dos milhões que só queriam sobreviver dignamente. Eles não vieram para ser militante, eles não vieram para cantar. E não tiveram chance. Que eram pessoas comuns, moro? Porque a impressão que a gente canta hoje é que todo negro tem que ser herói. Ele tem que superar o racismo, virar caminhão, tá ligado? Essas coisas que se canta e se fala muito, a gente mesmo fala isso. A gente quer incentivar os nossos, mas muitas vezes eu tenho usado esse termo, a gente romantiza algumas lutas que não são tão simples e não são tão bonitas assim. Não, mas o que é preciso, eu não sei, é um desafio, especialmente que a juventude negra tem. Porque quando a gente tinha aquele projeto Rapper, lembra? A preocupação nossa era sempre dizer para a moçadinha que estavam ali dentro da nossa casa, não reaja. Guarda o número da identificação do policial, depois a gente corre atrás e vai buscar a punição. A gente registrava os meninos porque entendia que a carteira de trabalho assinada podia ser um salvo-conduto na quebrada. Então, tudo isso estava dentro do espectro de preocupações. Por quê? Porque era a nossa missão como ativistas e como lideranças, né, de uma organização, proteger a vida daqueles meninos. E a gente sabia que eles estavam no fio da navalha. Belé 10. Belé 10. Deixa eu fazer uma intervenção aí. Tem que a gente não falou na bio dela. E aí é falha minha. Sueli Carneiro, ela está ligada diretamente àquela segunda geração mais politizada, que foi a mais politizada do hip-hop. De onde vem ali Racionais, DMN, de onde vem FNR, dali saíram políticos, dali saíram professores, artistas, daquele pessoal que frequentava o Guelé 10, que passou pela tua mão, pela sua observação. 30 anos fazem agora. Então, eles não sabem disso. Por exemplo, você é mais ligado ao hip-hop do que muita gente que vive de hip-hop. Entendeu? Mesmo não levando essa alcunha. Eu fui o primeiro a participar da reunião de vocês. Você fez a primeira revista, pode crer. Você foi capa da primeira. Então, antes da revista eu já frequentava como anônimo. É verdade. Naquele tempo a gente chamava de Pedro Paulo. Era anônimo. Ali as coisas começaram a acontecer ali e a carreira de muita gente... Sim, decolou ali. Foi criado ali dentro do Guelé 10, foi planejado ali. Foi. Porque